E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre algo que com certeza já aconteceu com você ou com alguém que você conhece pelo menos uma vez na vida, que é a paralisia do sono. A paralisia do sono é uma condição em que o nosso cérebro desperta enquanto os nossos músculos continuam dormentes. Isso faz com que a pessoa tenha consciência da sua situação e daquilo que se passa ao seu redor, mas ela não consegue se mexer. Só quem já passou por essa experiência sabe o quanto é angustiante, o quanto é desesperador você querer se movimentar e você não consegue. É uma angústia enorme e gera até mesmo falta de ar. A paralisia do sono, irmãos, ela gera muitas dúvidas e ela gera muitas discussões. Algumas pessoas dizem que tem uma origem física, enquanto outros acreditam que é somente espiritual. Mas eu acredito que deve haver um equilíbrio aí, porque pode acontecer sim pela questão física, científica, mas pode acontecer também pelo lado espiritual, porque o inimigo ele é astuto e ele se levanta sim contra as pessoas, principalmente nas suas fraquezas. E o momento em que você está dormindo é aquele momento em que você está com a guarda baixa, você está descansando e aí o inimigo pode trazer perturbação sim. E eu vou te mostrar então primeiramente sobre a questão científica, sobre o lado físico e depois nós vamos entrar na questão espiritual. Eu vou te contar como foi a minha experiência com isso, o que aconteceu principalmente no começo da minha conversão e eu creio que o meu testemunho, o que nós vamos trazer aqui baseado na palavra de Deus, vai te livrar dessa situação também, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. E não se esqueça também de ativar esse sininho para que você receba todas as notificações, ok? Então vamos lá, irmãos. Por que acontece a paralisia do sono? Esse distúrbio pode acontecer quando a pessoa está começando a dormir ou ela está acordando. É naquela fase mais leve do sono, conhecida como REM. Nessa fase, os sonhos eles são bastante reais e a atividade cerebral está intensa e é muito parecida como quando nós estamos acordados. E quando nós dormimos, o cérebro ele desativa algumas funções motoras do nosso corpo para evitar que a gente se machuque por ficar se movimentando demais. Então, na verdade, isso é algo bom, principalmente quando nós estamos sonhando. Porque imagine você lá sonhando, de repente você cai da cama, você pode se machucar e você corre riscos, assim como acontece quando a pessoa é sonâmbula, por exemplo. Então, quando nós estamos dormindo, o nosso corpo para de se movimentar, mas o nosso coração e os músculos responsáveis pela nossa respiração, eles continuam funcionando. Só que algumas vezes o nosso cérebro ele desperta antes dos movimentos do corpo e isso faz com que o nosso corpo continue paralisado mesmo quando nós já estamos acordados. E é nesse momento que a paralisia se torna muito angustiante, porque a pessoa ela pode imaginar que ela está morrendo, ela pode achar que ela vai ficar naquela situação para sempre, que ela não vai conseguir sair daquilo ali. Então, nós já falamos dessa questão científica, da questão física e agora nós vamos falar da questão espiritual. É muito importante você entender que nessa segunda situação é tão real quanto a primeira. Só que a questão espiritual, ela pode ser perigosa, porque se você não estiver em comunhão com Deus, o inimigo ele vai te atormentar, você vai sofrer bastante com essa experiência. Eu quero começar então lendo uma passagem do Salmo 91, em que o rei Davi, ele fala dessa questão da perturbação durante a noite. Eu quero ler com você o versículo 5 e o versículo 6. Ele disse assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Amém, irmãos? O Salmo 91 ele é muito interessante porque ele fala de algumas estratégias de Satanás contra a nossa vida. E o pavor da noite, por exemplo, são os ataques psicológicos causados pelo inimigo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, nós somos cristãos, nós confiamos em Deus, por que o diabo se levanta contra nós também? É que, irmãos, o diabo ele não escolhe pessoas. O diabo ele quer destruir o ser humano, ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer levar o maior número de pessoas para o abismo, para a escuridão.
Mas quando você tem Jesus no seu coração, por mais que você tenha pesadelos terríveis, por mais que você tenha perseguições espirituais, você tem o nome de Jesus a seu favor, você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida e você então precisa repreender todo o mal. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, o inimigo se levantou muito contra a minha vida. Ele sabia que ele tinha perdido a batalha, ele sabia da obra que Deus iria fazer na minha vida. Aliás, ele não sabe exatamente o que Deus vai fazer, mas ele prevê. Ele sabe quando alguém está buscando ao Senhor e por isso ele tenta de todas as formas trazer perturbação, oprimir a pessoa. Então todas as vezes, irmãos, era tiro e queda. Toda vez que eu deitava para dormir, o inimigo vinha e no sonho ele corria atrás de mim, ele me sufocava. Quantas vezes ele tentava me sufocar e naquele momento, eu sem muito conhecimento da Bíblia, eu começava a clamar por Jesus. E eu fui entendendo, então, a partir daquelas experiências, eu fui entendendo que o nome de Jesus é um nome poderoso, é o nome que está acima de todo nome. Então Deus foi me mostrando que eu devia usar a autoridade que o próprio Jesus já me deu, e eu clamava pelo sangue de Jesus. E o que foi acontecendo? O inimigo foi perdendo as suas forças, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então você tem o Espírito Santo, se você já entregou sua vida para Jesus, e agora você pode repreender todo o mal. E nestes versículos do Salmo 91, nós vemos que existe um segundo tipo de ataque, que é a peste que se move sorrateira nas trevas. E essa, meus irmãos, ela costuma atingir o nosso corpo. Você já reparou que a maioria das doenças, elas costumam piorar durante a noite? E tem mais, tem algumas pessoas que acordam machucadas, com dores pelo corpo. Meus irmãos, isso é muito real. Uma vez uma moça me procurou no Instagram e ela disse que ela teve muitos pesadelos naquela noite. Foi algo terrível, foi algo muito real. E quando ela acordou, ela estava com o corpo todo marcado, todo machucado, sendo que no sonho ela estava brigando diretamente ali com Satanás. Então, ela acordou toda marcada e ali eu pude ver o quanto a batalha espiritual é real. Nós não podemos levar isso na brincadeira porque o inimigo não está brincando. E aí eu fui conversando com aquela moça e ela me disse que os seus pais sempre levaram ela em terreiro de Umbanda quando ela era criança e que ela sempre teve perturbação durante a noite. E aí eu falei para ela que ela podia ser liberta pelo sangue de Jesus, mas para isso ela precisava entregar a sua vida para Jesus totalmente. E ela precisava acreditar nas promessas do Senhor e usar a autoridade do nome de Jesus, porque essa autoridade é dada para os discípulos, para os seguidores de Cristo. Amém? E depois ela me contou nos dias seguintes que graças a Deus aquilo passou. O inimigo realmente se levantou contra ela, mas aí ela já tinha entregado a sua vida para Jesus, nós fizemos a oração juntos ali e Deus mais uma vez deu a vitória para os seus filhos. Amém? Então se você tem vivido essas experiências ruins, como a paralisia do sono, por exemplo, e você gostaria de ser liberto disso totalmente, você tem que entender que a oração é a chave da vitória. Você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa confiar em Deus, principalmente para que você se livre desses ataques. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz algo que eu guardo no fundo do meu coração. Eu sempre me lembro dessa passagem quando o inimigo está tentando contra a minha vida. Lá diz que se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Amém? Então você precisa crer nessa promessa, irmão. Você precisa crer que se você resistir ao mal, ele vai fugir de você. Porque, como eu disse, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? E você sabe por que Davi começou o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É porque quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, ele construiu um tabernáculo para ela. E Davi amava tanto a presença do Senhor que ele ia a esse tabernáculo 7 vezes ao dia. Meus irmãos, não é à toa que Davi era tão vitorioso nas batalhas e que Israel era tão próspero. Então, quando o sol se punha, fazia uma sombra ali sobre as asas dos querubins que ficavam em cima da Arca da Aliança. E Davi, então, ele se deitava bem ali e ele acabava dormindo. E é por isso que ele disse que à sombra do Onipotente você descansará.
Davi, ele não podia tocar na Arca da Aliança porque senão ele iria morrer, mas o simples fato dele estar perto dela já fazia com que ele se sentisse protegido de qualquer mal. Então, meus irmãos, eu quero te dizer que você também pode dormir à sombra do Onipotente. Hoje a Arca da Aliança não existe mais, mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz, Deus agora se faz presente em nosso meio através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele pode habitar no seu coração se você entregar a sua vida para Jesus e se você todos os dias buscá-lo em oração. Você também vai desfrutar dessa presença, dessa comunhão com o Senhor. Então eu quero te dar um conselho. Sempre quando você passar pela experiência da paralisia do sono, sempre quando o inimigo te perturbar de alguma maneira, você pode e deve adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque é na adoração que os demônios vão embora. Satanás não suporta quando ele vê um filho de Deus louvando ao Senhor de todo o coração. E a prova disso é que quando o rei Saul ele era atormentado por espíritos malignos, ele chamava Davi para tocar a sua harpa, e a Bíblia diz que todas as vezes em que Davi começava a adorar ao Senhor, os demônios que estavam em Saul saíam dele. E eu quero ler para você essa passagem, está em 1 Samuel capítulo 16, diz assim: Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha isso, irmãos, e eu sei que existe muita gente sofrendo hoje porque não conhece o poder de Jesus, o poder do nome de Jesus contra todo o mal. Então, eu quero fazer uma oração por você agora, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos pedir que Deus nos guarde debaixo das tuas asas, à sombra do Todo-Poderoso. Se você puder, você vai fechar os seus olhos agora e nós vamos falar com o Senhor de todo o nosso coração e você vai ter uma noite tranquila em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, clamando, meu Pai, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, Pai, desse coração oprimido, que está com medo, que não consegue descansar uma noite sequer por causa dos ataques de Satanás. Senhor Jesus, no Teu nome nós expulsamos todo mal, toda opressão maligna, toda obra de Satanás contra a vida dessa pessoa, causando medo, perturbação. Nós repreendemos em nome de Jesus toda tentativa do inimigo de trazer sofrimento ao corpo, de trazer depressão, angústia, preocupação. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que nós deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor é quem nos sustenta. Por isso eu te peço, meu Pai, que essa pessoa agora, ela venha ser liberta, Pai, de toda a opressão, que ela não venha sentir mais essa paralisia do sono, que o Senhor traga a cura completa, meu Pai, a libertação completa, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, que o Senhor traga paz, que o Senhor coloque os Teus anjos ao nosso redor. E desde já, Pai, nós confiamos em Ti, nas Tuas promessas, confiamos que o Senhor é fiel para nos guardar, porque a Tua palavra diz que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o guarda de Israel está o tempo todo olhando por nós. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa pessoa está liberta de todo mal, que o Senhor possa ser o Senhor e Salvador da vida dessa pessoa e que ela nunca mais, meu Pai, venha sofrer perturbações, mas que ela seja totalmente liberta pelo poder do nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, que vocês possam tomar posse da salvação através de Jesus, do perdão dos pecados e da libertação de todo o poder das trevas. Amém? Assim como Davi, que você possa descansar na presença de Deus, apesar de qualquer circunstância que esteja contra a sua vida. Nunca deixe de confiar nas promessas de Deus. Então, o meu conselho para você é que a cada dia você se aprofunde na palavra de Deus. Procure ver quais são as promessas, a herança que Cristo já conquistou para você, para que você não viva uma vida derrotado, morrendo de medo do diabo. E você então vai perceber que o diabo tem medo de você, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço agora que você compartilhe. Busque se lembrar aí de 2, 3, 5 pessoas no WhatsApp, envie para os seus amigos, familiares. Você pode ser usado por Deus, você pode ser um instrumento de transformação na vida das pessoas, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.